Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre fluência em dados para o concurso da Receita Federal 2023. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, pessoal, sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso sobre fluência em dados para o concurso da Receita Federal, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá, tenho certeza que vocês vão adorar o nosso curso sobre fluência em dados. Bem, pessoal, vamos lá então para a questão de hoje. Acompanha comigo, a leitura diz assim: analise o código da linguagem de programação R a seguir. E ali então vem uma codificação da linguagem R. E aí a questão pergunta: na execução desse código, o print produz o valor letra A 5, letra B 7, letra C 10, letra D 18 e a letra E 19. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta? Então, para entender bem isso, nós precisamos analisar esse código em todo o seu detalhamento para conseguir dar a resposta. Vem comigo que nós vamos analisar. Quando nós usamos a linguagem R, pessoal, nós podemos atribuir valores, listas e arranjos de dados a determinadas variáveis. Por exemplo, acompanha comigo aqui. Eu vou abrir o meu código R da linguagem R, eu vou colocar XPTO aqui representando uma determinada variável, e agora eu vou colocar essa setinha aqui, que é o sinal menor seguido de um traço, que indica que eu quero atribuir a essa variável algum valor, uma lista, um arranjo de dados e assim por diante. Então quero atribuir a variável XPTO e agora eu vou indicar o que eu desejo atribuir. Nesse caso eu vou colocar array porque eu quero atribuir um arranjo de dados. A função array serve para definir um arranjo de dados. Então, eu quero atribuir à variável XPTO um array. E aí eu vou abrir parênteses e vou colocar os argumentos dessa função array, certo? Eu vou colocar aqui como primeiro argumento C, abre parênteses, para definir um conjunto de dados para esse arranjo. Que conjunto de dados eu vou colocar? Vou colocar aqui 24, indicando que eu estou definindo para a variável XPTO, um array, quer dizer, um arranjo de dados representado pelo conjunto de dados que vai do número 1, 24. Isso quer dizer do número 1 até o 24. Então, por enquanto, o que eu estou falando agora é que eu defini um arranjo sendo um conjunto de dados que vai de 1 até 24 para a variável XPTO. Se eu quiser visualizar agora, eu vou usar o comando print abre parênteses XPTO, para printar o valor, o resultado da variável XPTO. Então, quando eu peço agora ali print XPTO, se eu agora for colocar em execução, vamos colocar em execução agora. Deixa eu até sair na tela para vocês enxergarem. Percebe que quando eu coloquei em execução o print XPTO, nesse meu exemplo ele printou então esse arranjo de dados que vai do número 1 até o 24, como vocês estão enxergando agora. Então, por enquanto, o que eu fiz é bem simples mesmo de entender. Por enquanto, apenas defini para a variável XPTO um arranjo de dados, que é um conjunto que vai do número 1 até o 24, e quando eu usei o print serve para printar na tela, para mostrar na tela algum resultado. Nesse caso, é printar na tela o resultado da variável XPTO, que é esse arranjo de 1 até 24. Até aí, tranquilo a explicação. Mas vamos evoluir um pouquinho mais agora. Vamos novamente abrir aqui a minha linha de código da linguagem R e eu vou começar de novo atribuindo ali para a variável XPTO. Vamos atribuir de novo um array, que é um conjunto de dados. Vamos colocar aqui no primeiro argumento da função array o conjunto que vai de 1 até 24, 24, como havíamos feito antes. Só que agora, pessoal, vou definir um segundo argumento para a função array. Eu vou colocar vírgula para separar o argumento, e o segundo argumento da função array, eu vou usar a função dim. Essa função serve para dar uma dimensão para o arranjo de dados. Vai dar uma dimensão para o arranjo de dados 1 até 24. E como é que eu faço para dar dimensão para o arranjo de dados que vai de 1 até 24? Nós vamos fazer o seguinte para dar dimensão. Vamos abrir parênteses na função dim, certo? Colocando ali dentro dos parênteses, colocando a função, o conjunto de dados do qual eu quero aplicar a dimensão. Então, vou botar dim igual a C, que é o conjunto de dados, abre parênteses,
Esse primeiro argumento aqui, pessoal, da função dim que eu estou colocando, indica 4. Isso significa que eu quero 4 linhas, quer dizer, eu estou definindo uma dimensão para o conjunto de 1 até 24, que tenha 4 linhas. Vou botar vírgula, o segundo argumento indica a quantidade de colunas, portanto agora eu estou dizendo que eu quero, nesta dimensão, eu quero 4 linhas, vírgula 3, quer dizer 4 linhas e 3 colunas. E agora eu coloco vírgula de novo e o terceiro argumento indica a quantidade de dimensões que eu quero. Nesse caso eu botei 2, dizendo que eu quero 2 dimensões. E aí fechei parênteses aqui e fechei de novo. Então olha só como é que ficou até agora. Eu estou definindo para a variável XPTO um arranjo de dados, que é um conjunto de dados que vai de 1 até 24, 24, e estou aplicando uma dimensão. Nesse caso, 2 dimensões, mas vamos entender. Com a função dim, eu vou definir os parâmetros desta dimensão. Nesse caso aqui, 4, significando que eu quero com 4 linhas, quero com 3 colunas e 2 de 2 dimensões. Então, estou pedindo 2 dimensões para esse conjunto de dados que tenham 4 linhas e 3 colunas. E vamos agora printar XPTO. Vamos dar o print XPTO para ele mostrar qual vai ser o resultado, então, desse arranjo de dados com essa dimensionalidade, 4 linhas, 3 colunas e 2 dimensões. Vamos ver como é que ficou lá. Observa que como resultado do print, pessoal, ele me deu, então, como primeira dimensão aqui, ó, percebe 4 linhas, 3 colunas, e aí nessa primeira dimensão ele colocou os números de 1 a 12. E na segunda dimensão, porque eu pedi 2 dimensões com 4 linhas e 3 colunas, na segunda dimensão, então, colocou os números de 13 a 24, já que o conjunto de dados é de 1 até 24. E aí na dimensão 1 ficou de 1 a 12 e na dimensão 2 ficou de 13 a 24. Percebe que, então, nós pegamos aquele arranjo de dados que antes era só 1 até 24 e transformamos ele aqui com a função dim, nós aplicamos dimensões para esse conjunto de dados, indicando quantas colunas, quantas linhas, 4 linhas, quantas colunas, 3 colunas e quantas dimensões, 2 dimensões nesse caso. Bem, agora vamos voltar a historinha de novo. Vou separar aqui para vocês, então, o resultado desse último print que eu fiz com as 2 dimensões, com as 4 linhas para cada dimensão e para as 3 colunas, só para a gente ficar visualizando aqui do ladinho, certo? E agora eu vou fazer um outro código da linguagem R aqui. Nesse outro código, pessoal, vou copiar primeiro a mesma coisa que eu fiz lá em XPTO, que era a variável XPTO, atribuir o arranjo, vamos lá de novo, atribuir o arranjo de 1 até 24, conjunto de dados de 1 até 24, apliquei dimensões com a função dim, indicando que eu quero dimensões com 4 linhas, com 3 colunas e com 2 dimensões, tá? Mas agora o print eu vou mudar um pouco. Em vez de só botar print XPTO, eu vou colocar assim, ó, print XPTO, e aí vou abrir colchetes e vou indicar alguns parâmetros para esse print XPTO. Quando eu abro colchetes, eu botei aqui, ó, 3,2,1. O que significa esse 3,2,1 que eu coloquei aqui nos colchetes dentro do print XPTO? Significa que eu quero como resultado o que está eu quero printar a variável XPTO, mas eu não quero printar toda a variável XPTO. Não, eu quero printar somente o que está na terceira linha, então esse primeiro 3 significa linha, na segunda coluna e na primeira dimensão. Então em ordem aqui é linha, vírgula, coluna, vírgula, dimensão. Então tem que procurar aqui printar o que está na terceira linha, na segunda coluna e na primeira dimensão. Então aqui eu tenho a primeira dimensão e aqui embaixo a segunda dimensão. Ele pede o que está na primeira dimensão. Esse 1 significa que eu tenho que pegar o que está na primeira dimensão. Nessa primeira dimensão, eu tenho que buscar o que está na terceira linha e na segunda coluna. Então, vindo na terceira linha dessa primeira dimensão e na segunda coluna dessa primeira dimensão, eu encontro o 7. Então, quer dizer que esse print XPTO 3,2,1 significa printar o que está em XPTO na terceira linha, na segunda coluna da primeira dimensão. Então, na terceira linha, na segunda coluna da primeira dimensão,
tem 7. Se aqui fosse 2 de segunda dimensão, aí seria o 19, ó, porque na terceira linha da segunda coluna da segunda dimensão seria o 19. Mas como ele pediu terceira linha, segunda coluna da primeira dimensão, é o 7. Então, quando agora eu executar aqui, percebe que o resultado que apareceu é justamente o 7. Então, esta fórmula aí, esse código da linguagem R, junto aí com a função print, printou o 7. O 7 foi o resultado final. Então, agora nós já podemos voltar lá na questão para dar a resposta. Ele perguntava aqui, né, na execução desse código aqui da linguagem R, o print produz o valor. Na execução desse código que foi citado aqui, que foi o exemplo que eu mostrei para vocês, o print vai produzir o valor 7, que nós encontramos como resposta aqui na letra B de Brasil, que então de fato é o gabarito e a resposta da questão. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de fluência em dados para o concurso da Receita Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!